Tá ouvindo? Carro do ovo tá passando. Agora vamos ter que esperar ele passar, peraí. Olá pessoal, todos bem? Olha, o primeiro de tudo que eu quero fazer hoje é agradecer a todos vocês pelo apoio, pelo incentivo que vocês estão me dando. Saibam que todas as mensagens foram sensacionais e isso me dá um gás enorme para continuar com esse projeto. Beleza? Muito obrigado mesmo, pessoal. Bom, o que eu quero trazer para discutir hoje nesse vídeo é a estrutura do OH. Eu acho que vale a pena a gente começar por um assunto um pouco mais básico, um pouco mais fácil, para a gente se colocar todo mundo na mesma página e quando a gente usar algum termo ou falar de algum assunto, todo mundo saber mais ou menos do que a gente está falando, beleza? O primeiro passo para a gente começar a falar de OH é entender a posição dele na publicidade como um meio. Então a gente tem outros meios, como por exemplo a TV, o impresso, o digital, o rádio e também tem o OH como um meio. É muito comum ouvirmos algo como, por exemplo, esse plano só tem relógio ou mobiliário urbano até e precisamos agregar outros meios. Mas como que você vai fazer isso com o OH, sendo que o OH é o próprio meio? Quando a gente ouve essa frase, a interpretação que eu tenho, por exemplo, que a gente poderia ter, é de que o cliente está pedindo para a gente tirar todo o investimento do relógio, no caso, para colocar rádio, por exemplo. E aí, se você faz essa alteração e manda para o cliente, na verdade ele quis dizer que queria que você repartisse o investimento que você tinha no relógio para colocar outros formatos, que você queria dividir com um abrigo de ônibus ou com metrô, etc. Então, por isso que eu estou trazendo de novo essa parte do OH ser o meio, né, para a gente não confundir muito com formato ou com categoria de OH, que é o que eu vou falar exatamente agora. A Vani Cleide, que é a minha editora imaginária, vai colocar aqui na tela uma tabelinha e um gráfico, na verdade, da estrutura do OH e eu vou falar com vocês a partir dela. Bota aí, Vani. Pronto, vejam só. Muito obrigado, Vani, arrasou. Nesse exemplo que trouxemos aqui, usamos o relógio como referência. Achamos que seria mais fácil da gente ilustrar para vocês. E parabéns, JCDecaux, por ter entrado em nossas mentes. O que gostaria de mostrar para você é que o OH está estruturado em 4 momentos, 4 steps. A primeira delas, vindo de fora para dentro, ou do mais aberto para o mais fechado nesse gráfico, é o OH em si como meio, que já falamos, e engloba tudo que a gente entende por mídia exterior. A segunda fase são os grupos, a terceira as categorias e, por fim, e quarta, os formatos. Volta para mim, Vani, por favor. Isso, Vani, obrigado, para a gente poder continuar a conversa aqui. Eu vou detalhar cada fase, começando com os grupos, que na verdade eles são divididos em 3. A gente tem o outdoor, que na América Latina ele é chamado de via pública ou de ruas até mesmo, né? E engloba exatamente os ativos que estão na rua, né? E o indoor, que são todos os ativos que estão dentro de algum tipo de estabelecimento, e os transportes, que são os ativos que estão dentro de algum tipo de meio de transporte. Essa informação dos grupos, ela é bem pouco utilizada nos planos, a gente não usa isso muito no dia a dia, é mais um modo como o OH se organizou e como os ativos, né, todos os pontos de mídia exterior estão agrupados mesmo e a gente usa mais para conversar e para falar. No planejamento ela não é muito importante, desde que você saiba, obviamente, a diferença de um circuito digital em transportes para um circuito digital em indoor, por exemplo, né? E aí eu até vou deixar uma pergunta aqui para vocês pensarem, no final do vídeo eu respondo. Se eu tenho um circuito digital dentro dos vagões da linha amarela, por exemplo, aqui em São Paulo, esse circuito digital, ele é em transportes ou ele é indoor? Pensa que lá na frente, no final do vídeo, eu vou trazer a resposta e o porquê dessa resposta. E aí vocês me dizem no comentário se vocês concordam ou não. Mas tem que concordar, gente, por favor, né? Algumas pessoas se referem ao DOH, o Digital OH, como se fosse um quarto grupo ou até mesmo a uma categoria do OH. Eu, particularmente, não concordo com isso, né? E aí já lançando uma polêmica aqui. Eu entendo que o modo de exibição de uma mensagem em algum formato não descaracteriza aquele formato para pertencer daquela categoria ou grupo. Então, por exemplo, se a gente tem um relógio estático, ele é o formato relógio estático, categoria mobiliário urbano, grupo outdoor, meio OH. Se esse mesmo relógio ele passa a ser digital, só o modo de exibição muda, ele continua tendo todas as características do formato relógio, da categoria de mobiliário urbano, do grupo outdoor e do meio OH. Por isso que particularmente eu não concordo, mas aí é uso do mercado, né? Tecnicamente falando, eu entendo que não deveria haver esse quarto grupo. Mas só para você saber que algumas pessoas falam disso, e se isso aparecer no seu caminho, não ser uma surpresa enorme, tá bom?
A terceira fase da nossa estrutura é a categoria. E essa sim é muito importante. Por quê? Porque a gente usa as características da categoria que um formato pertence para defender o plano e justificar o porquê que a gente está colocando aquele formato no plano. E já que a gente também defende o plano com essas características, com essas particularidades de cada categoria, é isso que vai justificar a estrutura da sua estratégia de OH. A categoria mais popular é de mobiliário urbano e também é de grandes formatos. Fora do Brasil, existe também a categoria de médios formatos. Só que eu não vou trazer o médios formatos aqui porque o critério que eles usam lá fora para determinar o que é grande ou médio é totalmente sem noção. E isso só ia complicar a gente, então não vou trazer. Além, essas duas categorias, mobiliário e grandes formatos, fazem parte do grupo de outdoor. Mas aí a gente tem categorias também como portos, aeroportos, rodoviárias, que fazem parte do grupo do indoor. A gente tem trens, metrô, VLT, BRT, carro, fazem parte do grupo de transportes também, por exemplo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para o site, onde lá a gente aponta várias categorias de todos os grupos que a gente tem. Vale a pena acessar para vocês darem uma curiada e ficarem um pouquinho mais familiarizados com essas categorias e esses grupos também. E por fim, fechando aquele nosso gráfico azul que a Vani trouxe pra gente, vem os formatos, que é exatamente aonde a gente exibe a campanha, aonde vocês enxergam a campanha sendo exibida. E, respondendo aquela pergunta que eu fiz lá atrás, um circuito digital dentro dos vagões do metrô da linha amarela, daqui de São Paulo, por exemplo, ela é transporte ou indoor? A resposta é transporte. A dica que eu dou pra gente saber se um formato é de indoor ou de transporte é se perguntar o endereço. Se você consegue dar um endereço fixo e eu consigo sair daqui agora para ir lá ver aquele ponto, aquele ativo, então ele sempre vai ser indoor. Se você não consegue dar esse endereço, ele vai ser de transporte. Então, por exemplo, se a gente está falando da linha amarela e está falando do trem, o máximo que você pode trazer para mim é: Jefferson, essa localização, o trem, Jefferson, esse trem está entre a estação Pinheiros e a estação Oscar Freire. Isso é uma localização e eu não posso sair daqui agora e lá ver. Agora, se você virar para mim e falar assim: esse ponto está na Estação Paulista ou na Estação Oscar Freire, a Estação Paulista e a Estação Oscar Freire tem um endereço. Eu consigo sair daqui agora e ir lá ver o painel. Essa é a melhor técnica para você saber se é de transporte ou se é de indoor. E o mesmo vale também para outros exemplos. Então, se a gente pensa num painel dentro do aeroporto de Guarulhos, ele vai ser indoor. Se a gente pensa no circuito digital dos encostos de cabeça do avião, ele vai ser transporte. E é isso, gente. Eu acho que é o melhor jeito da gente dar uma orientada aí. E o canal? O canal, ele é no OH o que a gente chama de exibidor. Ou, como a gente chama todos os exibidores do mercado, de player, né? Então, tanto no OH quanto no rádio, na TV, etc, os nossos exibidores são os players, né? E fechando o assunto, vou pedir para a Vani Cleide voltar com uma tabelinha aqui e colocar na tela para a gente poder dar esse olhar e fazer um comparativo com outros meios. Vai, Vani, arrasa aí. Não sei se parece que é muita coisa, mas na verdade todos os meios têm essa organização, cada um com sua particularidade. O que acontece mesmo é que no OH os players não se organizaram tão bem, até porque são muitos players, e tudo bem, não tem problema. Mas essa estrutura existe e acaba meio que se perdendo por aí. Que nem aqui, ó, quando a gente olha para a TV, você tem o meio TV, os grupos TV aberta e Pay TV e os canais que aqui a gente traz como emissora. As categorias a gente traz para a TV como programas, né, que são os lugares onde a gente vai exibir a campanha. E por fim o formato, se vai ser um vídeo de 30, de 15, se vai ser merchan, etc. Pode tirar a tabelinha para dar tchau, Vani. Isso, tenho certeza que se o pessoal precisar, ou eles vão entrar no site, ou eles voltam aqui no vídeo, dá um pause e tudo resolvido. Gente, para fechar, mais uma vez eu quero agradecer vocês por todo o apoio que eu tô recebendo, por todas as mensagens super carinhosas. Tem sido sensacional, viu? Isso tá me dando um gás bem bacana pra gente continuar e vamos nessa, tá bom? Muito obrigado, se cuidem e cuidem dos seus. Beijo. Eu queria dizer que eu também tô lendo os comentários, eu vou tentar aprimorar essas coisas, então tô pensando em um fundo, mas gente, isso aqui eu tô na clínica de um psicólogo amigo meu, então tá tudo emprestado, eu não posso colocar nada nessa parede que tá perfeita, entendeu? Então, mas tudo que eu tô lendo, todas as dicas que vocês estão dando, eu tô levando em consideração e tô querendo melhorar pra gente trazer, fazer desse canal, na verdade, aquilo que vocês estão esperando. Então é super válido, continue mandando sugestões que a gente vai correr atrás no que for preciso pra gente atender todo mundo, se for possível. Tá bom? Beijo! Tomar água nesse copo? Tem água aqui, ó. Tem água aqui, ó. Não é patrocinada, né?
Vai. Silêncio no estúdio. Não apareceu, Jefferson? De novo, já falei que não. A categoria mais popular é a de mobiliário urbano. Ou só mobiliário, né? Pra gente. Ah, eu tô de óculos, tem que tirar. Isso, Bunny Play. Sempre tão solícita. Cadê? Obrigada, Anjo. Eu vou colocar esse obrigado, Anjo, no final. Eu adorei essa história da mãe.